Olá, a gente já parou para pensar por que, em um mundo que teria sido criado por um ser bom, coisas tão ruins acontecem por causa das escolhas das pessoas? Bem, é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje na aula 5.2 do módulo 5, Livre-arbítrio, mal moral e as escolhas humanas. Prepare-se, porque este é um dos tópicos mais profundos e, sem dúvida, mais importantes que a gente pode explorar. Para começar, vamos fazer um pequeno exercício de imaginação. O experimento mental. Pensa comigo. Um engenheiro genial consegue criar um robô perfeito. E esse robô é programado para dizer "eu te amo" da forma mais convincente possível, todo santo dia. Agora a pergunta que fica é: isso seria amor de verdade? Teria algum valor real? Por mais simples que pareça, essa pergunta vai direto ao coração do problema do mal que vem das nossas ações. E olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem o tal do amor forçado, programado. Ele é garantido, você sabe que vai acontecer. É totalmente previsível. Mas, no fim das contas, não tem valor nenhum, né? É só um eco, não é uma resposta de verdade. Agora, do outro lado, temos o amor genuíno, aquele que nasce da escolha. E aí a coisa muda de figura. Ele é arriscado, porque a outra pessoa pode não te escolher. É imprevisível. E é justamente por isso que ele é inestimável. Tem um valor que não se pode medir. Isso tudo nos leva, claro, à definição central da nossa conversa hoje. O que é, afinal, o livre-arbítrio? De forma bem direta, é a capacidade que a gente tem de fazer escolhas de verdade, escolhas genuínas, que não foram determinadas antes. E aqui vem a parte mais complexa e talvez a mais difícil de engolir. Essa capacidade precisa, necessariamente, incluir a possibilidade real de escolher o mal. Pensa bem, sem a opção de dizer não, o sim perde todo o significado. E essa lógica fica super clara aqui nestes passos que resumem a famosa defesa do livre-arbítrio, muito trabalhada pelo filósofo Alvin Plantinga. Vamos seguir o raciocínio. Primeiro passo, a gente parte da ideia de que Deus valoriza o que é autêntico, o amor e a bondade de verdade. Segundo passo, para algo ser genuíno não pode ser forçado, certo? Então, o amor de verdade exige liberdade de escolha. Terceiro passo, que é a consequência direta do segundo. Liberdade de verdade só existe se você pode escolher o contrário, ou seja, a possibilidade de escolher o mal tem que estar na mesa. A conclusão lógica de tudo isso no passo 4 é que para ter seres que o amem livremente, Deus precisou criar um mundo onde o mal, vindo de nossas escolhas, é uma possibilidade real. A consequência dessa linha de pensamento é bem forte. Todo o mal moral, e aqui a gente está falando das coisas mais terríveis que a humanidade já fez, como genocídio, abuso, violência, tudo isso é visto como resultado direto da nossa liberdade sendo usada para o mal. Ou seja, segundo essa defesa, o problema não é uma falha no projeto do mundo, mas sim uma consequência trágica desse presente incrível e perigoso que é a liberdade. Ok, chegamos num ponto importante. É preciso ser bem honesto aqui. Se a gente parasse por aqui, a explicação pareceria bem fechadinha, né? Mas a grande questão é: será que essa defesa do livre-arbítrio consegue mesmo explicar todo e qualquer tipo de sofrimento que a gente vê por aí? E a resposta sincera é não. A defesa do livre-arbítrio é muito boa para explicar o mal que uma pessoa faz para outra, mas ela tem limites claros. Por exemplo, ela não explica por que Deus não intervém para impedir uma atrocidade gigantesca como o Holocausto. Ela também não tem uma resposta para os desastres naturais como terremotos e tsunamis, que a princípio não tem nada a ver com a escolha humana. E as doenças, e o sofrimento dos animais. E talvez o ponto mais doloroso de todos, como essa defesa explica o sofrimento de uma vítima totalmente inocente que não fez escolha nenhuma para estar naquela situação, como uma criança que sofre abuso. São perguntas que ficam no ar. Certo. Se existem todas essas limitações, essas perguntas sem resposta, qual é o valor dessa defesa, afinal? O que ela realmente consegue nos mostrar? É fundamental a gente entender qual é o verdadeiro objetivo dela. E essa citação aqui, olha, resume tudo de forma brilhante. A liberdade que Deus nos deu é a mesma que usamos para amar e para destruir. O ponto central não é dar uma explicação filosófica que faz a dor do mundo desaparecer. A sacada é outra. Entender isso não resolve o sofrimento, mas coloca a responsabilidade onde ela pertence. O grande feito da defesa do livre-arbítrio é mostrar que a existência de um Deus bom e a existência do mal que nós causamos não são necessariamente uma contradição. A responsabilidade pelo mal que um ser humano faz a outro é nossa. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta gigantesca, não é mesmo? A gente falou bastante sobre o mal que nós causamos, mas é aquele mal que não parece ser culpa de ninguém. O terremoto que devasta uma cidade, a doença que chega sem avisar, o tsunami.
É exatamente para aí que a gente vai na nossa próxima análise. Na aula 5.3, vamos falar sobre o mal natural, terremotos, doenças e a criação quebrada. A gente se encontra lá.